corrida espacial entre diferentes nações esteve sempre intrinsecamente ligada a guerras políticas e demonstrações de força científica entre países. No entanto, as coisas poderão ter mudado ligeiramente com a SpaceX, ou SpaceX, de Elon Musk. Não foi só um descapotável que o bilionário lançou para o espaço, também abriu caminho para que várias startups de todo o mundo conseguissem estudar, conseguissem investigar e até explorar o espaço. A democratização de um elemento que já era de todos parece agora uma redundância, mas a verdade é que nos últimos anos o número de pequenas e médias empresas especializadas no setor aeroespacial aumentou. Todas elas tiveram uma oportunidade de se mostrar e de tentar conquistar o espaço. Por outro lado, este deixou de estar completamente sobre a alçada dos governos, tornando possível um maior leque de intervenientes. Para moderar o painel New Space, espaço para as pessoas, como Portugal está a reforçar a indústria, convido mais uma vez o Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde. Olá, Ricardo. Olá, Catarina. Boa conversa. Bem, muito boa tarde. Bem-vindos também a esta continuação destas conversas sobre espaço. Hoje o meu colega Hugo já de alguma forma apresentou os grandes desafios da Agência Espacial Portuguesa, portanto, para serem implementados nesta década. Hoje eu trago também aqui umas novas dimensões em que são importantes serem debatidas, serem discutidas, e estas dimensões passam por reforçar a componente industrial, as competências de Portugal nesta área, mas também, de alguma forma, olhar como é que surgem novas oportunidades em termos dos operadores, mas também a vertente da educação, a vertente da formação daquela que é a nossa matéria-prima para nós, de facto, termos as condições para tornar Portugal uma nação espacial. Eu tenho hoje comigo aqui, eu vou pousar aqui a minha garrafa d'água, eu convidei aqui algumas pessoas fantásticas, que penso que só uma, que é o Nuno, está ligado remotamente, e eu vou convidá-los a sentarem-se aqui, ao meu lado, o Francisco Cunha. O Francisco Cunha é o CEO da Geosat, por favor, Francisco. Depois vou convidar também para se sentar aqui, vou ver se não me engano aqui na ordem, o Nuno Sebastião. Ele não se vai sentar porque o Nuno Sebastião está ligado remotamente, portanto espero que... Olá, Nuno. Olá. Obrigado. Olá, o Nuno está Olá, nos Estados Unidos. Estás nos Estados Unidos, não é, Nuno? Não, por acaso agora até estou na Europa. É? Muito bem. Pensava que estavas do outro lado do Atlântico. Não, mas estou fora de Portugal, mas na Europa. É? Muito bem. Depois, eu vou já fazer, depois quando os meus convidados fizerem a sua intervenção, fazer uma pequena leitura da sua short bio. Vou convidar também o Miguel Santos. O Miguel Santos é o responsável pelo desenvolvimento de negócios da FHP. Portanto, eu convidava o Miguel a sentar-se aqui, portanto, ou aqui, se calhar aqui. Não, aqui, Miguel, desculpa. Porque estava reservado eventualmente em uma cadeira para o Nuno. Depois também o Rogério Nogueira. O Rogério Nogueira é investigador e professor também da Universidade de Aveiro, também é responsável por uma empresa com uma inovação tecnológica, que eu vou fazer aqui algumas perguntas. Rogério, aqui, esta é a minha cadeira. O professor Nuno Borges Carvalho, com quem eu tive ontem já o prazer de assistir à primeira aula do curso de Engenharia Aeroespacial do técnico, professor. E eu vou-me também sentar e dizer, de alguma forma, que nós temos aqui, talvez, os pilares daquilo que é, ou as dimensões de atuação nas tecnologias do espaço, em que a agência, como eu gosto muito desta expressão, New Kid on the Block, marca o ritmo das atividades do espaço em Portugal. E estas dimensões passam de uma forma para desenvolver as tecnologias. Essa
é uma ambição também e uma missão da Agência Espacial Portuguesa, no sentido de promover o desenvolvimento dessas tecnologias. Uma outra dimensão, operar essas tecnologias. É extremamente importante nós aparecermos também neste campo com várias empresas que operam a tecnologia que nós produzimos. E tenho depois aqui 2 pessoas que vão fazer as suas apresentações nesse sentido, mas depois aquela vertente que é absolutamente necessária e que dura ou demora muito tempo a produzir, que é a vertente da educação, da formação, e que o professor Nuno Borges Carvalho vai falar aqui com muita propriedade, porque o professor Nuno Borges Carvalho esteve envolvido aqui em várias, não só da parte de desenvolvimento, mas também da parte científica. Eu vou convidar... e o Nuno, faltava aqui o Nuno também, que está nesta parte do desenvolvimento tecnológico e também, espero, Nuno, operador a curto prazo, não é? E a curto prazo, vamos lá pôr aqui uns 2 aninhos em cima. E eu vou convidar, por esta ordem, as apresentações. Pedia que fossem as apresentações breves, que se focassem no ponto, que é para depois nós fazermos aqui um debate, que eu penso que este é o importante, é nós aqui trocarmos umas ideias. E eu vou pedir, penso que está tudo preparado, não é? Pedir ali ao Francisco que apresente, faça a sua apresentação, e eu vou ler aqui uma pequena short bio está bloqueado, do Francisco. Bom, para já Francisco ficas o CEO da Geosat. Pronto, mas o Francisco é licenciado em Engenharia Aeroespacial, tem também um MBA e é também, eu diria, um new kid on the block para aquele que é o grande, que se pretende que seja ainda maior operador nacional e não só, europeu, no âmbito do Earth Observation. Francisco, stage is yours. Ricardo, muito obrigado. De facto é um gosto, como o Ricardo dizia também, podermos estar aqui a falar de um operador espacial português. É algo que há um ano não podíamos fazer, de facto. Então, antes de vos explicar também um pouco como é que nós vemos este operador no contexto nacional e também no contexto que pode trazer para Portugal, mostrar-vos um bocadinho o que é isto de ser um operador de satélites. Quando dizemos que somos um operador de satélites é porque, de facto, temos e operamos 2 satélites. Neste caso, o satélite de grande cobertura, que nos permite tirar uma faixa de 600 km de largura de qualquer sítio na Terra, e o satélite de muito alta resolução, que nos permite tirar aquelas imagens que gostamos muito de ver do espaço, das cidades com um grande nível de detalhe. E o que é isto de um negócio de observação da Terra? No fundo, um bocadinho mais óbvio, é aquilo de gerar imagens, no fundo, retirar imagens com estes satélites, que valem não por serem imagens que ficam bem numa fotografia, mas pela informação que podemos extrair destas imagens. Esta tem sido, infelizmente, uma das imagens mais passadas nas últimas semanas, do vulcão de La Palma, e então com o satélite de grande cobertura conseguimos tirar esta imagem no fundo, de grande angular quase do que é a ilha, e depois ir ao detalhe e perceber, de facto, o que temos aqui e que acaba por ser muito importante, ou seja, o que é que está a acontecer àqueles terrenos todos por onde passa a lava, o que é este crescimento da ilha por causa da lava e tudo mais, no fundo, informação que é útil para a gestão desta situação. Temos também depois outro tipo de imagens, outro tipo de produtos, da vigilância marítima. Falou-se já um pouco disso no contexto dos drones. O que os satélites fazem isto de forma sistemática em todo o mundo, com o mesmo ativo, sem necessidade de estar a lançar uma operação de cada vez que queremos detectar um navio. Este, por exemplo, é no Porto de Singapura e no mesmo dia podemos fazê-lo no Porto de Singapura, no Porto de Oman e no Porto de Los Angeles, por exemplo. Também depois temos a identificação do que é que são estes desastres naturais. No fundo, são as inundações que tivemos há umas semanas na Alemanha, em que podemos ver o que é que aconteceu às ruas, por onde é que, por exemplo, as forças de proteção civil podem chegar às zonas afetadas e, portanto, ajudar também nesta reação rápida. O mesmo tivemos, infelizmente, também aqui em Portugal, com os incêndios, estes são os de Castro Marinho, em que nós conseguimos perceber quais são as áreas afetadas, conseguimos calcular a área, perceber o que temos aqui em termos de perdas e, curiosamente, o que é aquele oásis ali que acabou por ficar protegido do fogo, que é um campo de golfe. Outras situações ainda dramáticas, e já vemos que estamos sempre a falar de momentos em que precisamos de ter a imagem certa na altura certa, como também nos falava o Ricardo Mendes há pouco. Isto é a imagem de Cabul, uns dias antes de sair o último avião
dos Estados Unidos, e também depois ajudar-nos a perceber como é que a nossa terra está dividida. No fundo, falamos cada vez mais de cadastro, há uma série de iniciativas interessantes. Este é o tipo de imagens que nos permite perceber o que é cada parcela, qual é a área, qual é a atividade que ali temos. E também perceber o que está a acontecer, por exemplo, em zonas como Veneza, em que sabemos o que tem vindo a acontecer com o aumento do nível das águas e conseguimos ter uma visão e uma monitorização constante desta situação. E o mesmo também sobre o que é a operação logística, por exemplo, neste porto no Dubai, em que ao mesmo tempo também vemos o que se passa ali nas zonas costeiras, ou então, um bocadinho mais no contexto da vigilância ambiental, o que está a passar nas Caraíbas, no México, em que com o próprio satélite conseguimos perceber o que se passa nas zonas costeiras, mesmo abaixo da linha d'água. E finalmente também, porque falamos sempre de tecnologia, fazer a monitorização de mudança, e temos aqui, no fundo, a construção do Apple Park em Cupertino, nos Estados Unidos. Isto tudo para vos mostrar algumas das aplicações. Importante, e 3 notas que deixava, se calhar para poder também lançar um bocadinho pela nossa parte, como vemos este debate, é que de facto ter um operador permite-nos escolher aquilo que é a imagem certa na altura certa. Não estamos dependentes dos planos de aquisição dos satélites dos programas públicos, como o Copérnicos, não estamos dependentes de comprar imagens e perceber se estão disponíveis noutros operadores. Temos, no fundo, a capacidade de sermos nós a decidir que campanha vamos fazer, como vamos fazer esta monitorização, que produtos vamos gerar. Depois também referir que, de facto, estamos no mercado certo. E é muito interessante, ouvimos falar muito aqui também de UAVs ou drones, como agora se chama mais, mas vemos acontecer no mercado de observação da Terra o que vimos nos drones há uns anos. Aquilo que eram as primeiras aplicações quando os drones começaram a aparecer, hoje em dia são apenas algumas das aplicações que geram a receita de quem opera UAVs. A mesma coisa vemos na observação da Terra, com esta emergência do New Space, ou novo espaço, que dá o nome ao nosso painel, e que faz com que países como Portugal possam ser hoje em dia flying nations, algo que se calhar há 10 anos víamos quase como uma miragem, mas permitiu de facto que a evolução neste mercado seja tão rápida que temos de nos preparar mais do que tudo, mais do que vender para os clientes atuais, preparar-nos para aquilo que vão ser as oportunidades futuras. E aqui, Nuno Sebastião poderá falar um bocadinho disso, mas temos a sorte de ter um conjunto de gente com capacidade de investimento que também reconhece este potencial e que, felizmente, hoje em dia podemos dizer que já colaboram connosco. E, finalmente, também falávamos aqui no título do painel do novo espaço para as pessoas. Ou seja, o que nós vemos nesta operação da Geosat é, no fundo, um acelerador. Estamos todos e cruzamos-nos todos há muitos anos. Tem piada encontrarmos aqui de tempos a tempos, porque há muitos anos que somos não só os mesmos, mas muitos dos mesmos continuamos. E falávamos em desenvolver satélites, em vir a ter uma capacidade espacial para poder vir a operar. Com a Geosat já estamos a operar. Já temos os canais de mercado, já temos os produtos, já temos os serviços e já temos os clientes. O que faz com que tiramos 5 a 10 anos esta estratégia que, enquanto indústria, estávamos a implementar em Portugal. Portanto, nós vemos isto, de facto, não como uma operação que, logicamente, se entende que seja economicamente não só viável, mas muito interessante, logicamente é uma empresa, mas também vemos como um fator de mudança em Portugal e nesta indústria que temos cá. E diria estratégico. Então, significa que nós, na realidade, aquela ambição de sermos a Fly Nation, nós já somos uma Fly Nation. Agora temos é que produzir, industrializar para a próxima geração. Isso é uma pergunta que eu vou fazer daqui a bocadinho. Está bem, Francisco? Obrigado. E agora passo para o Nuno Sebastião. Eu vou fazer aqui uma short bio. Eu pedi uma short bio ao Nuno Sebastião, ele mandou-me uma página A4. Eu vou ter que resumir isto aqui. Eu só vou Nuno, eu vou fazer a tua short bio, Nuno. O Nuno é um empreendedor que esteve ligado à ESA durante 8 anos, não foi, sensivelmente, e quem está ligado à ESA está, digamos, no centro daquilo que é o desenvolvimento da tecnologia e tem uma visão sobre o espaço, mas muito profunda. Mas o Nuno quis fazer outros caminhos e aventurou-se passando pelo Vale da Morte também, porque isto é uma confidência que eu faço, com muitas dificuldades, conseguiu ser o grande unicórnio em Portugal, salvo seja, não é? Não te estou a chamar nomes, não é? Mas que hoje é CEO da Fidesai, que é líder mundial nas transações
bancárias, hoje também, com esta, portanto, é uma empresa que está avaliada em 1.6, eu nunca sei este número, mas está sempre a atualizar, 1.6B, e que hoje, talvez com uma nostalgia do espaço, olha para o espaço com talvez vontade de tornar a fazer coisas e está-nos a preparar aqui outras surpresas, e olha para o lixo como uma oportunidade de negócio. Vamos falar um bocadinho sobre isso, Nuno? Força, vamos embora. Então, Antes de mais, boa tarde a todos. Peço imensa desculpa por não poder estar aí. Na verdade, tenho recebido algumas fotos, inclusive da parte de fora, digamos, dos hangares, a parte onde a malta até consegue ir andar e ter um passeio nos aviões que faz uns loops e uns rollings. Tenho recebido algum feedback live de malta que está muito contente, portanto, desde já as minhas desculpas por não poder estar. Mas também a minha grande satisfação e a minha grande animação por poder voltar a participar numa área que me é muito querida. Como o Ricardo dizia, e muito sinteticamente bem, eu comecei a minha carreira na Agência Espacial Europeia, no Centro de Operações da ESA, estive lá 8 anos, mas achei que aquilo era muito, digamos, lento, e decidi sair e fazer o meu caminho de empreendedor, juntamente com os meus dois companheiros de route, o Paulo Marques e o Pedro Bizarro, e conseguimos, com muito trabalho, muita sorte, muita gente que se juntou a nós, transformar hoje a Fidzai no líder mundial de detecção de fraude em pagamentos, avaliada, como o Ricardo disse, em 1.6 bis e a subir, e com uma equipa fantástica. E isso também me permitiu, de certa forma, olhar para outras áreas, e tendo feito já vários investimentos, e perceber e ficar muito irritado, perdoem uma expressão, com o facto de, lá vão, e eu estou profissionalmente baseado nos Estados Unidos, mas mais uma vez lá vão os americanos levar a inovação toda de mais uma área emergente. Falou-se, a Catarina estava a falar no Elon Musk e SpaceX e coisas do género, e lá vai a Europa ficar para trás outra vez. Isso irrita-me profundamente, e nada melhor do que, em vez de só falar, ok, então vamos fazer o nosso contributo e fazer a nossa ajuda na medida do que sabemos. Porque é possível, e eu já apresentei isto a várias pessoas, este slide, mas para vos dar uma analogia e talvez para servir de inspiração. Quando estas 4 empresas que aqui estão, a Fidzai, a Talkdesk, a OutSystems, Farfetch, tudo empresas, 3 delas com a sede fora de Portugal, mas com a engenharia em Portugal, começaram há cerca de 10 anos, mais ou menos, umas mais, outras menos, mas sensivelmente 10 anos, nunca ninguém imaginou que em 2018 essas empresas iam ter levantado capital cerca de 1.3 bis, e que valeriam na altura, em 2018, cerca de 8.5 bis, qualquer coisa como na altura 12,5% do PSI 20. Mas o facto é que, se andarmos para hoje, essas empresas mais que duplicaram o financiamento que levantaram, 2.7 bis, 2.7 mil milhões de dólares, e estão avaliadas de forma combinada, e isto já está desatualizado, em qualquer coisa como 31 mil milhões. Isto é metade do PSI 20. Ou seja, é possível, com equipas portuguesas, lideradas por portugueses, fazer. Cada uma destas empresas é o que eu chamo capitã de indústria no seu segmento de mercado. Estas empresas são líderes mundiais, não é regionais, não é de médios de países, são líderes mundiais na sua área de mercado. E é possível fazer isto noutras áreas, é possível fazer isto no espaço. Eu fiz uma análise aqui há uns tempos, e esta é a triste realidade. Os Estados Unidos têm mais de metade de todas as indústrias, as novas empresas da área espacial, não é surpreendente, e as 34 grandes empresas, grande parte delas norte-americanas, valem qualquer coisa como 4 mil milhões de dólares. Ou seja, há muito dinheiro a fazer em Space Tech. Nós é que não estamos lá. Acho que é possível, e espero contribuir na medida do possível, para conseguirmos, em segmentos muito focados, como o Ricardo falou antes, como o Francisco também falou, conseguirmos criar capitães da indústria, líderes mundiais, em segmentos muito focados. E é isso que eu acho que nós temos a oportunidade de fazer em algumas áreas. Porquê? Reparem, recentemente, só alguns este ano,
o nível de financiamento, mas também o nível de empresas públicas criadas muito recentemente na área aeroespacial mostra que é um mercado onde vale a pena investir. Não só vale a pena investir, nós temos empresas como a Planet.com, que trabalha na área da Geosat, uma empresa que fatura cerca de 100 milhões, fez o IPO há pouco tempo, está avaliada pelo mercado financeiro em 2,8 bis. Ou a Rocket Labs, levantou cerca de 750 milhões, está avaliada, 4,1 já está desatualizado, está avaliada em cerca de 5 bis. Portanto, este é um mercado onde vale a pena, do ponto de vista financeiro, investir. Esta acho que é a grande mensagem e onde é possível, no meu entender, criar capitães de indústria, empresas líderes em nichos e em segmentos bem identificados, e isto representa uma oportunidade para um país como Portugal, como eu mostrei que foi feito pela Farfetch, pela Fidzai, pela Talkdesk e pela OutSystems, em segmentos tecnológicos muito bem identificados. Não fazemos tudo, nenhuma destas empresas é uma empresa de serviços que faz 30 produtos, cada uma destas empresas vende um produto, mas neste produto é o melhor do mundo e consegue depois ir buscar o benefício económico e de escala que daí advém. São tudo empresas com 600, 1000 pessoas, 2000, são tudo empresas com escala. E é isso que eu tive a felicidade de olhar para um problema que eu achei que era interessante, também que vem de uma área que me é familiar, que tem a ver com Machine Learning, com AI, e que eu acho que é um problema emergente, particularmente se olharmos para o número astronómico de constelações microsatélites, nanosatélites, que vai ser lançado numa ótica de use and dispose, ou seja, lança-se satélites, a Starlink tem qualquer coisa com 40 mil, para o ar, deixam-se lá ficar, isso gera problemas e pode inclusive tornar o acesso ao espaço muito difícil, e é isto que esta empresa que eu estou a financiar, a Neurospace, se propõe a resolver. Há empresas já americanas mais avançadas nesta área, eu vou falar sobre algumas, mas eu penso que, olhando para o problema como um data problem, conseguimos claramente endereçá-lo. Tem tudo a ver com uma equipa e montar uma equipa que a lidere, que seja forte. Eu tenho as minhas funções na Fidzai, continuarei a ter. Aqui o meu papel é de fundador, investidor e, digamos, de mostrar um pouco o caminho, como é que se faz, como é que se criam equipas em escala, como é que se tem a ambição. O meu querido amigo Paulo Marques, que eu acho que está aí, juntou-se a esta aventura como investidor também, mas acima de tudo como technical advisor da parte técnica. O Paulo Marques foi em tempos diretor da Carnegie Mellon Portugal, é ainda hoje a pessoa mais inteligente que eu conheço, é também é o CTO da Fidzai, ele construiu toda a parte tecnológica da Fidzai, e montou-se uma equipa operacional e executiva muito forte. Há um que não podemos ainda anunciar, anunciaremos a muito breve trecho, que vem tomar o papel de COO. É alguém, assim como eu saí da ESA e deixei os quadros da ESA, que eu também consegui convencer a deixar os quadros da ESA. Alguém com muito conhecimento neste domínio de Space Situational Awareness, alguém muito respeitado, não é português, alguém muito respeitado na indústria internacional e que nos vem, digamos, do ponto de vista operacional, ajudar. Depois temos também alguém conhecido da área, conhecido em Portugal, o Carlos Cerqueira, que foi até há cerca de uma semana o diretor da ESA-BIC no Instituto Pedro Nunes, aliás, onde a Fidzai está fundada e sediada ainda hoje, e onde a Neurospace também está fundada. E depois temos uma série de gente técnica muito forte e, sem me alongar muito, a ajudar-nos. E estas empresas, uma mensagem que eu queria deixar, só se constroem com gente técnica de primeira craveira mundial. Portugueses muitos, toda esta equipa, mas também ir buscar o melhor talento mundial. Neste caso, o Racit. O Racit é the world's most expert person at combining machine learning com astrodynamics e o problema do space debris. Acho que uma equipa, a começar como esta é uma equipa que já tem mais gente, já são cerca de 13 pessoas na empresa, a começar assim, acho que temos uma boa hipótese de nos vir a tornar no player de referência neste espaço. Qual é este espaço? Este espaço é essencialmente criação de ferramentas para endereçar o problema de space debris. Já falei um pouco, vamos ter qualquer coisa que em 2030 acima de 100 mil satélites em órbita do Low Earth Orbit.
isto vai gerar problemas do ponto de vista de colisões, do ponto de vista de onde é que vamos colocar satélites, com todos os problemas que aí vêm, do ponto de vista de como é que se faz o seguro de um satélite, como é que se faz uma trajetória de um satélite. E o que nós estamos a usar, e já demonstramos isso com alguns dos nossos clientes, é que, enquanto hoje demora 8 horas a endereçar este problema de forma manual, com o número de satélites que existem hoje, nós conseguimos, com a nossa tecnologia, e a equipa montou uma tecnologia em que numa hora consegue resolver utilizando machine learning e AI, isto numa escala que hoje não é possível resolver, e é isto que a equipa está a trabalhar. O mercado é grande, os estudos são que valem o que valem, mas claramente é um mercado onde, inclusive, empresas concorrentes já levantaram mais de cerca de 100 milhões de dólares. Estima-se que este mercado será um mercado acima de 1 bi a muito breve trecho, nos próximos mercado potencial, nos próximos 2 a 3 anos. Os nossos clientes, ou os clientes da equipa, serão operadores de satélites, como a GeoSat, as seguradoras, mas também a parte de reguladores no que diz respeito a Space Situation Awareness and Space Surveillance. E aqui há um papel muito importante que eu acho que uma empresa como a Aerospace e um país pequeno como Portugal pode tornar-se o líder e a fonte de dados que vai ser depois consumida para tudo o que é Space Situation, Space Traffic Management a nível global pelas várias entidades. Os clientes já existem, a empresa tem como clientes a Agência Espacial Europeia, a própria GMV, que é um dos maiores operadores privados na Europa, quarto maior mundial, e o facto é que para uma empresa, na sua gênese ainda, a equipa conseguiu um feito que eu acho extraordinário, eu já lhes disse isso várias vezes, que é para conseguirem ser a ferramenta de machine learning para todo o desenvolvimento que a ESA, a Agência Espacial Europeia, vai fazer e que depois vai disponibilizar aos seus clientes, mas também no mercado privado, a solução que a própria GMV está a desenvolver, acho que é extraordinário e isso deixa-nos imensamente grato e esperamos ter, inclusive a breve trecho, mais novidades nesta área. Portanto, como o mercado existe, existem concorrentes, a Leolabs, inclusive, que tem um radar nos Açores, Santa Maria, levantaram já mais de 100 milhões. E a minha pergunta é sempre porque é que isto não é feito a partir da Europa? Pode e deve ser feito a partir da Europa. A equipa da Aerospace tem um novel approach, que é a partir da AI, que os outros não têm, e isto tem muito a ver também com o conhecimento que nós trazemos de outras áreas, e achamos que é possível criar em Portugal o líder mundial para a gestão e para toda a temática de Space Debris and its Management. Não vou entrar em detalhes, mas estimamos que a empresa vai ter qualquer coisa como 25 a 30 milhões de receita nos próximos anos, é perfeitamente possível. E, por que não, em 10 anos, ser uma empresa de 100 milhões? É possível. Acho que a equipa que está a ser montada tem o know-how para entregar essa promessa. Eu acredito nessa promessa e acredito na promessa que a equipa me fez, investi o meu próprio dinheiro, e acho que mais iniciativas destas deveriam acontecer, iniciativas privadas, com financiamento privado, com know-how, mas em conjunto também com depois os mecanismos que existem. Eu acho que este modelo híbrido é, na minha ótica, o caminho do futuro. E era isto que eu tinha para vos dizer. Pronto, agora aberto a questões. Nuno, Ricardo, como queiras. Eu ia-te pedir para andares para trás, para o segundo slide, que eu vou passar aqui agora à vez ao Miguel, mas se puderes, projeta o segundo slide, ou é a produção? Não. Eu não sei que é o segundo. Para trás. Tudo é quase no início. Qual é o grande objetivo? Ou seja, em 2 anos, é que depois passaste muito rápido, depois eu não... Desculpa. Não, vai para a frente, estavas bem. Aqui. Opa. Diz ali, não, o anterior. Diz aqui em 5 anos, Aerospace will be positioned to become world market leader in space debris. Pronto, isto é a promessa que estás a fazer aqui para esta gente toda que está a ouvir, e nós vamos lembrar disso e temos a certeza absoluta, Nuno, que és a pessoa que vai fazer de facto isto acontecer. Eu vou passar, eu já volto a ti, se tivermos tempo, espero que sim. Estou a ouvir ali o cronómetro muito acelerado. E eu vou passar ao Miguel Santos. O Miguel Santos é o Commercial Business Manager na FHP, do grupo Fresit.
É engenheiro mecânico, não é, Miguel? E tem 15 anos de experiência e ele faz umas coisas muito engraçadas que gostava que partilhasses connosco a nível do desenvolvimento tecnológico, aqueles sistemas de deployment que vocês têm e que são uma das componentes que a própria agência apoia este desenvolvimento. Portanto, a FHPM é uma empresa que tem 15 anos de experiência na área e posiciona-se essencialmente para suportar as operações dos operadores e dos primes que constroem os satélites. Portanto, nós atuamos essencialmente na área das estruturas e na parte térmica e aquilo que eu trago aqui hoje é um problema, chamamos assim, um desafio, se quisermos, que é queremos enviar muitas coisas, não é? Mas o espaço nos lançadores é limitado e o custo também está associado à massa que enviamos. E por isso há uma necessidade de aumentarmos a capacidade de uma forma mais expedita, e isso é possível fazer através de estruturas deployable, um pouco como um guarda-chuva. Passa a simplificação, ou seja, quando está fechada tem um volume muito pequeno e uma vez aberto, deployed, tem uma cobertura muito grande e a empresa neste momento foca-se essencialmente em dois produtos. Um são as antenas deployable, e temos já aqui uma família de antenas. Neste momento estamos a trabalhar na antena de 8 metros de diâmetro, portanto já com uma dimensão razoável, quando sabemos que as antenas tipicamente têm 1/3 ou menos desta dimensão. E que vai equipar já em 2025 a missão Copérnico, já com um dos satélites, vai ter esta antena a voar. E temos também, na mesma linha de produtos, os Deployable Mast e Booms, que servem essencialmente para missões científicas, nomeadamente em colaboração com a ESA, mas também em missões comerciais, onde podemos ter todo o tipo de instrumentos. Mostramos aqui assim um pequeno exemplo de uma antena e da diferença, por assim dizer, entre a antena e o próprio satélite. Portanto, a antena é que passa a ser um gigante quase à beira de um satélite. E na imagem da direita, na parte de cima, temos a mesma antena numa configuração fechada, pronta para ser lançada, e na parte de baixo conseguimos ver a malha que providencia toda a parte de RF da antena. Temos aqui um pequeno vídeo com toda a cinemática da antena. A antena FHP atua essencialmente na parte da estrutura da antena. É constituída por para cima de 100 tubos, neste caso em materiais compósitos, para a tornar leve e também resistente às condições de lançamento, às vibrações e também às condições críticas, que é ter um equipamento deste a operar no espaço, temperaturas negativas ou temperaturas muito altas quando exposto ao sol. Nós temos equipamentos próprios no Porto, onde nós construímos a estrutura desta antena. Esta antena tem componentes que exigem uma precisão muito elevada. A própria antena e o desempenho da antena está associada à construção da mesma, para ter uma área de cobertura e um desempenho bom. Tem que ser um instrumento muito bem dimensionado e construído. Para completar esta família de produtos, temos também em desenvolvimento um Deployable Mast que assume, portanto, a mesma tecnologia e tem como objetivo
poder se expandir, por assim dizer, uma vez lançado no espaço. Neste caso estamos a falar de um mastro com 10 metros de comprimento e com uma precisão da ordem dos 10 micron na extremidade, portanto estamos a falar de uma estrutura extremamente precisa e com uma cinemática própria para poder otimizar o volume que ocupa no lançamento, que é reduzido, como dissemos há pouco. E resumidamente, portanto, são estes 2 produtos inovadores que estão a ser desenvolvidos em Portugal com a ajuda da agência portuguesa e da ESA. Muito bem, Miguel, obrigado. Eu confesso que eu, quando convidei o Miguel para vir a este painel, foi exatamente para nos mostrar estes desenvolvimentos que são fantásticos. Eu vou passar agora, eu tenho ali já uma pressão, estão-nos a fazer pressão, eu vou passar agora ao Rogério Nogueira. O Rogério Nogueira é cofundador da empresa tecnológica WaterGrid e vai-nos trazer também aqui uma inovação tecnológica, portanto, a operação, o desenvolvimento tecnológico, e depois vamos terminar ali com o professor a Borges Carvalho sobre a formação. Antes de mais, obrigado, Ricardo, pelo convite para estar aqui presente. O trabalho que vou apresentar aqui é parte da atividade que o Instituto de Telecomunicações está a fazer na área da fotónica para satélites. Falámos aqui na parte de operadores, falámos de empresas com base que se baseiam em parte tecnológica e vamos baixar umas camadas e ir um pouco à base da tecnológica que está a ser feita, por exemplo, no IT e que pode permitir mais à frente pensar em empresas também e pensar mais tarde em ser utilizados em operadores. A área que nós estamos aqui também segue um pouco o que o Nuno disse na apresentação, que nós queremos ser os capitães desta tecnologia específica que vou apresentar aqui, onde achamos que temos algo de novo e de inovador e que achamos que estamos na liderança mundial desta área específica. E isto baseia-se primeiro começou por o que nós pretendemos trabalhar numa parte bastante conhecida, que é o Digital Gap, que é a falta de conectividade no mundo inteiro. Neste momento é público, é 50% do mundo que não está conectado. E há também uma problemática que tem a ver com a necessidade de ubiquidade de serviços em todo o lado e não só em regiões urbanas, mas também ter todo o tipo de serviços disponíveis em zonas urbanas, rurais e também remotas e isoladas, seja no deserto, seja no Atlântico, seja onde quer que seja, tenhamos o máximo de capacidade possível. Isso será possível só com satélites, porque a infraestrutura instalada é possível em ambiente urbano, mas em zonas remotas precisamos da ajuda do espaço para atingir esta ubiquidade. E estamos a falar de um problema que falámos há um bocado também de valorização, de investimento. A necessidade de dados está a crescer exponencialmente na parte de satélite e backhaul. Estamos a falar em cerca de 40% ao ano de crescimento. Portanto, estamos a falar de um mercado que está em nítida expansão e que vai continuar a expandir. Portanto, e o problema que nós tentamos resolver tem a ver com, por exemplo, os satélites de gerações anteriores, quando tinha uma cobertura fixa no espaço, esta cobertura, quando é partilhada por vários, uma capacidade que é partilhada por vários utilizadores, obriga que essa largura de banda disponível seja partilhada por todos. Mais tarde, outras soluções vieram, a Airbus é uma delas que tem uma solução para isso, que tem a ver com tendo várias antenas com coberturas fixas, onde permite que sim, aí é fixo, mas tem uma capacidade total para cada utilizador. O problema surge quando nós precisamos de flexibilidade e precisamos de alterar a cobertura e a capacidade em função do espaço que queremos atingir. E aí sim há limitações, existem limitações atuais de satélites. Este KASAT da Airbus é um satélite, como vem pela dimensão, já bastante poderoso, mas tem essa limitação de flexibilidade de cobertura.
Portanto, a solução passa por ter tecnologias, uma delas é por antenas planares com multifeixes que possam, de alguma forma, ajustar-se em função das necessidades. Numa situação, temos uma cobertura para um determinado cenário, podemos ter, posteriormente, outro cenário onde os feixes de transmissão, de comunicação do satélite são ajustados em função da necessidade. Isto é possibilitado, uma vez mais, por antenas planares. Estas antenas são baseadas em milhares de pequenos elementos de antena que são ajustados individualmente para poder gerar os tais feixes ajustáveis. O problema surge que o ajuste individual desses milhares de elementos de antena gera problemas do ponto de vista de consumo energético, de volume, de dimensão, e é aí que nós estamos a entrar. Nós estamos a resolver este processamento com um processador fotónico. É um chip fotónico que permite processar estes milhares de elementos no domínio da radiofrequência num único chip extremamente pequeno e com vantagens. Eu vou ser rápido aqui, mas conseguimos ter uma redução substancial no consumo energético, na massa, no volume necessários e garantir uma capacidade flexível. Portanto, estamos a falar, todos nós sabemos o que é um circuito integrado eletrónico, estamos a falar em utilizar um circuito fotónico que faça todo este processamento. Foi isso que nós fizemos recentemente, num trabalho que fizemos em parceria com a Airbus, onde desenvolvemos aquilo que nós achamos que e a verdade, é o primeiro chip fotónico que permitiu processar, neste caso eram sinais 5G compatíveis com transmissão espacial, mas que lançou as bases para outros voos que ainda hão de vir nesta área. As aplicações, também vou ser bastante rápido, as aplicações não se cingem apenas, este chip não se cinge apenas na aplicação no satélite, mas também pode ser utilizado em terra para comunicação com satélite. Nós sabemos cada vez mais as constelações LEO-SAT, LEO, GEO, MEO, que estão cada vez mais a serem instaladas. Temos a Starlink, o OneWeb, e nós próprios queremos ter a nossa própria constelação. Esta comunicação será suportada por antenas planares que podem comunicar com vários satélites ao mesmo tempo. E é aí, uma vez mais, que esta tecnologia que nós estamos a trabalhar pode ser utilizada nestes satélites, nestas antenas, para comunicação. Nós estivemos a comparar, por exemplo, com uma antena da Starlink, do Elon Musk. Nós conseguimos multiplicar por 10 a capacidade da antena e baixar por 10 o consumo energético de uma antena típica, com a mesma dimensão. Portanto, é uma vantagem competitiva e falando uma vez mais em mercados, isto é um mercado de antenas planares que está a crescer exponencialmente. Estima-se que estas antenas eletrónicas vão representar 93% das antenas a nível mundial nestas áreas. Portanto, eu termino também muito rapidamente no sumário de onde é este tipo de aplicação, este gráfico foi um bocado mal amanhado, mas foi o que se arranjou, e é onde conseguimos ter o nosso chip fotónico em qualquer uma destas dimensões. Fantástico, Rogério, obrigado. Eu vou já passar ao professor Nuno Borges Carvalho. Nós tivemos aqui o Nuno Sebastião a falar da Machine Learning e de Inteligência Artificial para Space Debris e o desenvolvimento tecnológico associado. Nós tivemos aqui o Miguel a falar nas suas antenas, deployable, antenas com aplicações a nível do espaço, daquilo que se espera que seja a próxima geração. Tivemos aqui também o Rogério a falar do Photonic Beamforming e o Francisco nas operações. E o que é que isto tudo tem em comum? Desculpa-me a vaidade, mas tem em comum a Agência Espacial Portuguesa, porque nós estamos, de alguma forma, a semear e a impulsionar estas atividades
para que se tornem, de facto, os próximos, todos aqui, os próximos unicórnios nestas tecnologias. Mas para isso é preciso trabalhar, lapidar o diamante da formação e da educação. Professor, fale-nos lá dessa grande aventura que é o novo curso aeroespacial em Aveiro e esse percurso fantástico também na educação que tem percorrido também, muito associado a estas tecnologias. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje, portanto, em nome da Universidade de Aveiro. Nós, de facto, arrancamos ontem, exatamente ontem, o novo curso em Licenciatura em Engenharia Aeroespacial. Que eu tive a oportunidade de estar lá. Exatamente, e agradeço muito esse facto, os alunos gostaram bastante. E muito rapidamente, portanto, a Universidade de Aveiro, como sabe, é uma universidade muito nova, New Space vem exatamente nesse sentido, temos 47 anos, e nesse âmbito temos, de facto, a Universidade de Aveiro que nasceu dentro da indústria, portanto, a Universidade de Aveiro nasceu numa empresa e criou a universidade. Temos uma panóplia muito grande de cursos de engenharia e, recentemente, olhando para o nosso passado, a Universidade tem neste momento perto de 16 mil alunos em diversas áreas que cobre, mas olhando para o nosso passado, a Universidade de Aveiro e nos seus institutos associados de investigação científica, o Rogério Nogueira está num deles, desde 1980 que temos colaborado em projetos, em trabalhos para o espaço. Grande parte desses projetos em associação com a indústria. Ora, exatamente por estarmos nessa associação com a indústria, começamos já a perceber que existia uma falha de recursos humanos exatamente nestas áreas do aeroespacial. Bom, juntando, a experiência que temos em diversas áreas da engenharia, juntando as necessidades e juntando também o know-how que já tínhamos do espaço, criamos, como estava a ser dito há bocado, a nova licenciatura em Engenharia Aeroespacial, que, como eu disse, arrancou ontem, portanto, é uma licenciatura que tem, de alguma forma, uma visão um bocadinho diferente do que são as outras licenciaturas de Engenharia Aeroespacial em Portugal, porque de alguma forma vai-nos dar e vai-nos trazer no terceiro ano alguns, o que eu chamo minors, portanto vai-nos permitir ter diversas áreas de intervenção, desde a mecânica às estruturas, aos satélites de telecomunicações, portanto trazer o que é de mais, reconhecido na Universidade de Aveiro, mas já agora que estou aqui, deixe-me também referir que a Universidade de Aveiro não tem só um plano de uma licenciatura. Portanto, já para o ano, em setembro de 2022, vamos arrancar com mestrado em Sistemas de Comunicação Aeroespaciais, portanto, que é outra área que nós já temos um longo passado, mas agora vamos focar para o aeroespacial. Vamos arrancar também uma quantidade de escolas de verão, exatamente para atrair recursos humanos internacionais que possam vir. E nesta área, com o apoio da agência. E nesta área, eu espero, definitivamente, com o apoio da agência, para atrair alunos internacionais para o mercado nacional e também a Universidade de Aveiro pertence a um consórcio, que é o European Consortium for Innovative Universities, que tem como objetivo criar microcredenciações que, espero, possam reciclar, peço desculpa usar a palavra reciclar, mas reciclar engenheiros e profissionais de outras áreas, exatamente para a área do aeroespacial. Portanto, há aqui uma panóplia de atividades, de trabalho que a Universidade quer fazer e eu deixo-vos com o nosso badge, porque é de facto uma missão que nós arrancamos agora e a nossa missão é mesmo trazer o aeroespacial para o centro da nossa formação da Universidade de Aveiro. E eu convido também a todos, e principalmente ao professor Nuno Borges Carvalho, a esta iniciativa do lançamento de Rockets, que é a segunda edição que está a realizar aqui como side event ao Air Summit, que é uma competição única na Europa, fantástica, com o apoio ali, eu estou a ver os nossos também cicerones, o Presidente da Câmara, o Guilar e o Rogério, e que nós queremos ver repetido para o ano com uma força também nacional aqui mais representada. Já temos algumas equipas, mas que seja mais representada. E aquele grande desafio que a agência vai lançar, que é uma competição de PocketSats ao nível das universidades. Será o grande desafio educacional. Eu vou terminar, está ali, agora é que estou mesmo a terminar, colocando uma pergunta de 2 segundos de resposta quase binária, e a primeira vai para o Francisco. Francisco, onde é que nós vamos estar com a GeoSat daqui a 4 anos? Aqui a GeoSat, eu penso que o Nuno Sebastião deu-nos aqui as metas, não é? Pois, já vou falar com ele também. Sermos os melhores do mundo, ou de facto estamos num negócio a curto prazo?
E a Geosat tem um plano de longo prazo para se afirmar, de facto, como um operador de referência a nível mundial. Já porque os satélites são globais sempre, não é? E já estamos a falar numa nova geração? Estamos a falar já, daqui a 4 anos, na transição para a nova geração, com esta grande vantagem de que todos os canais de mercado, o plano de negócios, todo o modelo de negócios já está implementado e vamos juntando novos satélites à nossa operação. Muito bem, fantástico. Nuno, nós vamos estar aqui para ver, não é? E olha, depois, quando esses satélites estiverem em órbita, estás tu preparado para monitorizar o Space Debris e, de alguma forma, fazer aquele collision avoidance que te estás a preparar para fazer para vender este senhor, não é? Esse e todos os outros, mas sim, claramente, eu acho que é possível, como o Francisco dizia, a Geosat tornar-se nesse player global. Tem exemplos, olha para a Planet.com, porque é que não vemos fazer melhor, Next Generation. E nós a mesma coisa, a malta da Neurospace está com uma motivação fantástica, o tipo de talento que se está a atrair para ali é do melhor, e eu acho que com isso consegue-se criar com vontade, com também novo sangue, criar este tipo de empresas. E se existem unicórnios na área aeroespacial, noutras áreas, noutras geografias, para que não há de existir em Portugal? Vamos fazer os nossos. Muito bem, e contem com o apoio da agência. Miguel, e as tuas antenas vão, eventualmente, quem sabe, vamos ver, contribuir para aquele que é a grande agenda da ESA, o In-Orbit Servicing, e talvez equipar, quem é que sabe, os satélites da Geosat? Sim, já em 2025 já vamos ter a primeira antena a voar desta no Copérnicos. Geração, no Copérnicos. E já temos planos também para ter algumas atividades comerciais, por isso estamos cá para aceitar esses desafios junto dos operadores dos próximos tempos. Muito bem, aqui o Rogério, esperamos também que esta área do Photonic Beamforming seja uma das áreas em que a nossa indústria espacial, como o Nuno diz, aposte num nicho. Eu estou muito expectante. E eu tenho alguma curiosidade, eu sou da área, tenho alguma curiosidade e eu falei internamente com os meus colegas da agência em que estamos a apoiar fortemente este desenvolvimento. Como é que é o futuro? 2 anos, 3 anos? Para termos aqui uma coisinha? O futuro, quer dizer, não conseguimos prever, mas claramente estamos a apostar para que sejamos um dos tais capitães desta tecnologia, com o apoio da PT Space, com o apoio da ESA, em que esta tecnologia chega a um produto e nós estamos a apontar num prazo de 4 anos para que comece a ver a luz do dia e que realmente já se comece a existir em pequenas antenas e mais tarde ser lançado para o espaço, por isso é por aí. Daqui a 4 anos esperemos, podem assinar que teremos algo muito próximo do produto. Muito bem, professor, vamos contar com uma equipa de Aveiro no próximo Rock e também no PocketSat vão aparecer aí com um satélite de bolso, ou daqui a 1 ano, 2 anos? Definitivamente, portanto, a iniciativa que foi realizada aqui pela PT Space e o que nós vimos hoje, a emoção e a motivação dos alunos é tudo o que nós queremos e ansiamos e, portanto, definitivamente vamos participar nessas atividades todas. Muito bem. Eu penso que terminamos este painel. Foram dadas aqui as dimensões de onde a própria Agência Espacial Portuguesa atua na operação, no desenvolvimento de capacidades. Obrigado, Nuno, devia estar aqui sentado connosco para partilhar esta emoção e veres também os lançamentos, alguns rockets. Falamos também de desenvolvimento tecnológico e na esperança que nós colocamos na formação, porque de facto na formação está aquela que vai ser a geração espacial, não é? Aproveitando também aquela expressão de hoje, muitos dos alunos são a geração do CANSAT. Eu gosto muito de dizer isto porque hoje muitos engenheiros que estão a trabalhar nestas indústrias e nestas instituições vêm também desta motivação que estes programas de alguma forma induzem nos nossos estudantes. Obrigado a todos. Quisemos fazer diferente, quisemos fazer aqui também um perfil de demonstração destas dimensões e convido-vos também, como vos disse, a visitar ali o E-Rock e o lançamento destes rockets, que é sempre um momento muito especial. Obrigado a todos. Obrigado. Nuno, obrigado. Obrigadíssimo.